feliz com a organização dessa mostra do CineUSP e para mim é uma alegria sempre muito grande voltar a esse local, onde eu já vivi momentos muito bons. O CineUSP é um instituto de resistência, onde a gente encontra os melhores filmes e pode sempre estar, enfim, podendo vir beber aqui. Quando a coisa ficar feia, a gente pode vir aqui, que sempre tem coisa boa, né, Patrícia? E a gente frequenta há muitos anos aqui. Bom, Rodolfo, parabéns. Eu sei que você, e eu não sei quem mais da equipe que está aqui, mas realmente eu sei do zelo que foi fazer curadoria dessa mostra. Então, o que vocês chegam aqui e veem no telão é resultado de um esforço de equipe muito grande. A primeira vez que a gente conversou, ele falou: mas esse filme desse Sfir Shup tem boa qualidade? Porque só encontrei em péssima qualidade. Então, até chegar nessa cópia que ele trouxe aqui, com certeza ele fez um esforço tremendo. Então, para mim também é uma alegria e uma honra estar aqui com todos vocês. Muito obrigada. Bom, eu espero corresponder a todo esse carinho, a presença de vocês. Eu preparei umas palavrinhas aqui, na verdade, mais um guia para a gente poder conversar depois, se vocês quiserem, tá bom? Os melhores e mais completos livros sobre a história do cinema russo e soviético em língua não russa, até o momento, foram escritos em inglês por norte-americanos. O primeiro deles, Kino, A History of the Russian and Soviet Film, é de autoria de Jay Leida, que trabalhou como assistente de Sergei Eisenstein, e abrange o período de 1896 a 1982. O segundo livro é de Denis Youngblood, que aborda unicamente a fase silenciosa do cinema soviético de 1918 ao 1935. Essa datação é dela. No prefácio de seu livro, podemos ler: o cinema silencioso, ainda que mal compreendido, é uma das faces mais interessantes da sociedade soviética nos anos 20. Embora a indústria cinematográfica russa pré-revolucionária tenha sido praticamente destruída pelas pilhagens da Primeira Guerra Mundial, da Revolução e da Guerra Civil, no final da primeira década do poder soviético, o cinema soviético tornou-se reconhecido em todo o mundo. Os historiadores do cinema, de fato, consideram esse período a era de ouro do cinema soviético, apontando para as conquistas de gênios como Sergei Eisenstein, Vsevolod Pudovkin, Lev Kuleshov, Dziga Vertov e Alexander Dovzhenko. Embora inicialmente Youngblood não cite Sfir Shup entre os gênios soviéticos, mais à frente, em seu livro, será conferido a Shup o devido crédito, não de gênio, mas de, entre aspas, estrela dos filmes soviéticos não ficcionais. O filme que acabamos de assistir, A Queda da Dinastia Romanov, é uma criação original de Shup e é substancial para a história do cinema mundial e, particularmente, na história do documentário. No entanto, por incrível que pareça, o nome dessa mulher inventiva e trabalhadora não consta nos livros de história do cinema. E pior, não consta nos livros de história do documentário, e apenas recentemente o Ocidente e também o Brasil passou a ter um tímido contato com seu nome. E em que se baseou Sfir Shup para realizar esse filme? Podemos afirmar que, inicialmente, em duas grandes potências interrelacionadas: sua competência como montadora
e a existência de arquivos fílmicos russos, de uma cinemateca russa. E aqui cabe uma breve, porém relevante observação sobre a história do cinema na Rússia. Devido ao nosso quase total desconhecimento, imaginamos que na Rússia, esse país ainda amedrontador, enigmático, místico e mítico, de língua e alfabeto estranhíssimo para nós, o cinema só existiu por meio de figuras de gênios, dos gênios citados acima por Youngblood, como Eisenstein, Vertov e Pudovkin, e mais contemporaneamente por Tarkovsky e Saburov, quando muito. Mas a história do cinema na Rússia é de uma extensão e complexidade estética impensável. Teve início em 1896, portanto, um ano após os irmãos Lumière terem patenteado o cinema na França, e foram jovens cinegrafistas da equipe dos Lumière que desembarcaram na Rússia em 1896, literalmente às vésperas da coroação do último czar, Nikolai Romanov, ou simplesmente Nicolau II. Por isso, a Cinemateca Russa abriga o filme da coroação e um arquivo considerável de breves trechos filmados sobre a vida do czar e todo o que envolvia e a nobreza. Primeiro pela equipe dos Lumière e, com o passar do tempo, por outras equipes internacionais, até que em 1908 estreou o primeiro filme realizado por estúdios russos, e daí para frente ninguém mais conseguiria segurar a criatividade e a originalidade dos russos, principalmente em trazer às telas elementos que sempre estiveram presentes em seu fabuloso repertório musical e sua rica literatura, sua tradição histórica e infindável constelação de heróis. Vale lembrar que o filme Stenka Razin, que dá nome ao primeiro filme russo realizado por estúdio e profissionais russos, foi historicamente um cosaco, que liderou uma grande rebelião contra a nobreza e o poder imperial no início dos anos 1600. Portanto, suas façanhas históricas e heróicas já eram contadas e cantadas pelo povo. O que Alexandre Drankov, que foi o produtor deste primeiro filme russo, fez foi dar seguimento aos procedimentos artísticos há muito empregados pelo seu povo, por meio da contação de histórias, coreografia de bailados e canções populares. Mas Drankov não parou aí. Além de dar início ao gênero policial, também realizou vários gêneros ficcionais, sem nunca abandonar a documentação de pessoas e fatos relevantes na Rússia. Sempre ligados ao poder, claro. Em 1913, Drankov foi responsável pelo filme comemorativo do tricentenário da dinastia Romanov. Exatamente o oposto do que faria Shub em 1927 com a queda da dinastia Romanov. Filme realizado justamente para celebrar a Revolução de Fevereiro de 1917. Os fragmentos fílmicos que compõem este esplêndido filme de Shub foram por ela, ao longo de 3 anos, criteriosamente examinados, catalogados e selecionados. É um documento fundamental pela capacidade que teve Shub de oferecer ao público de forma sucinta e clara o seu ponto de vista sobre a visibilidade das contradições entre o poder instituído e a população,
caracterizada principalmente pela opulência dos primeiros e a penúria dos segundos, e ainda a gênese da Primeira Grande Guerra. De um lado está a pobreza nos campos e na cidade, de outro, os funcionários... Peraí que pulou. Essas tecnologias são boas, mas às vezes deixam a gente não. De um lado está a nobreza nos campos e na cidade, e de outros funcionários da corte. O clero, eu falei a pobreza, né? Nos campos e na cidade, de outros funcionários da corte, a nobreza, o clero, a Duma, que era a Assembleia Constituinte, Nicolai II, episódios da Guerra Devastadora e a Revolução de Fevereiro de 1917, narrada como heróica, necessária e inevitável. Portanto, a culminância de uma situação insustentável. Além da tensão social crescente e seu ápice, Schub vai mais longe e defende que a então Primeira Guerra Mundial não havia sido um evento motivado pela intempestividade dos temperamentos dos líderes dos países envolvidos. Sequer teria tido um justo motivo social, mas que havia sido arquitetada pelo poder de cada um deles, que investiram milhares na capacitação de soldados e no desenvolvimento notável da indústria bélica. Mais tarde, este tipo de procedimento, o de compilar fragmentos de filmes para ressignificá-los em uma nova narrativa, em um novo filme, inaugurou uma nova era na história do cinema como um todo, e não apenas no cinema russo, que se denomina até hoje filme de compilação. Cabe também aqui algumas breves palavras sobre o desenvolvimento da teoria da montagem e da pedagogia do cinema na Rússia, que tiveram lugar justamente nos primeiros anos que sucederam à Revolução, e que definiram uma nova forma de fazer cinema, o desenvolvimento da mais forte e fecunda teoria do cinema que o mundo conheceu. E assim encaminhamos para o final desses pontos que eu trouxe para expor a vocês, seguindo pelas mãos de um dos mais notáveis pedagogos e teóricos do cinema russo, Lev Kuleshov, que em termos metafóricos poderia ser considerado o pai de todos os que vieram a seguir. Eisenstein, Pudovkin, Dovzhenka, Barnett, Orlova e a própria Schub. E por quê? Porque é ele quem dá o primeiro sopro de vida com grande competência, juventude e tenacidade ao que hoje conhecemos como cinema revolucionário. Aliada a essas qualidades, a modéstia e honestidade fez dele um querido entre todos os que com ele conviveram. Vamos explicar. Contei um pouco da história do cinema russo, mas não falei de várias figuras notáveis do cinema pré-revolucionário. O tempo é curto e estamos nos detendo no principal, mas cabe agora citar Yevgeny Bauer, que foi o maior deles, o mais talentoso dos cineastas do período czarista. No Ocidente, quase ninguém ouve falar dele. Seus filmes exploravam técnica e esteticamente o até então impensável no cinema, ou seja, os limites da técnica cinematográfica do período. Bauer teve um acidente e faleceu justamente em 1917, deixando um legado de mestre. E para o que nos interessa aqui hoje, nos deixou seu precioso assistente, Kuleshov, com 17 anos de idade. Estudante de artes, que era um atento aprendiz e pintor de cenógrafos, de cenários. Kuleshov se referia a Bauer como um homem muito honesto, amigo e um professor muito sábio. Assim, estimulado pelo melhor dos mestres,
as possibilidades de fazer mais e melhor não abandonaram o aprendiz, que ainda em 1917 realizou o seu primeiro filme, o projeto do engenheiro Pratt. Esse vai passar? Não. Que já narrava as artimanhas dos ricaços para boicotar o projeto do engenheiro, que queria realizar uma nova indústria que interessava particularmente a Lenin. Neste filme, Kuleshov avança com as técnicas de montagem, demonstrando por meio delas os estudos que vinha realizando sobre a construção narrativa do cinema, que viria a se sofisticar rapidamente. É nesse período os primeiros escritos de Kuleshov, publicados na revista Técnica Cinematográfica, e ele lançava os princípios da montagem. Estes textos ganharam vida própria e alcançaram cineastas do mundo todo, que passaram a testar em seus filmes as teorias da montagem escritas pelos soviéticos. Logo após, ocorreu a Revolução de Outubro, e mesmo diante das adversidades da Guerra Civil, que depauperavam os recursos para adquirir filmes e estancavam o pouco que restava dos estúdios cinematográficos, a inventividade e tenacidade de Kuleshov era admirável. Meio a isso, ele realizou o seu filme. Meio a isso, Kuleshov realiza a sátira Mr. West no país dos bolcheviques, que esta será exibida aqui na mostra. E, ao mesmo tempo, Eisenstein, por sua vez, faz o seu primeiro filme, nada mais, nada menos que A Greve, no meio da pobreza. Como se vê a genialidade de Shub, se é que existe genialidade, foi compartilhada com um período em que novos modelos de representação em todos os segmentos artísticos teimavam por romper a hegemonia do passado. Mas não só. A esse respeito, concluirei com uma observação. Mesmo antes da imposição do realismo socialista, que viria nos anos 30, já havia um modelo hegemônico que se impunha sobre as práticas revolucionárias dos artistas mais inovadores. Tanto é verdade que, quando da exibição do filme Outubro, de Sergei Eisenstein, que faz parte também dessa mostra, que é de 1927, Youngblood cita como o filme era ironicamente recebido por toda a crítica quando o filme passava no interior da Rússia. Assim, resume Youngblood. As pessoas assim diziam: Outubro é uma vitória nova e grandiosa. Todos os trabalhadores, todos os membros do partido devem ver Outubro. No cinema, Outubro é como uma folga da cinematografia soviética. É isso que eu trouxe. Agora estou aberta para vocês comentarem. Estou disponível para a gente conversar um pouco, se quiser. Só levantar a mão. A pergunta é técnica. Aonde que eles conseguiam as filmadoras, os filmes, naquela época, estamos falando 100 anos atrás? 1917? Eles quem? Os russos em particular? O filme, quem filmou, ué? Então, é o que eu comentei. A Rússia já tinha uma indústria avançada de cinema quando ocorreu a Revolução. O cinema na Rússia não começou com a Revolução. Ele começou em 1896, né? Com a Revolução, propriamente no ano de 1917, existiam ainda algumas empresas que eram todas de iniciativa privada. O Estado não tinha equipamentos.
Então, eles utilizaram o que existia e com muita inventividade. Kuleshov conta, inclusive, só para ter noção da inventividade e criatividade deles, que ele ia fazer documentação na Guerra Civil. Como é que eles faziam a documentação? Ele ia com uma metralhadora e um fotógrafo amigo, quer dizer, todos ali da mesma turma deles, que estavam estudando cinema, fazendo cinema, levavam uma câmera cinematográfica. E isso era no meio da batalha. Então, enquanto ele atirava, o outro filmava. Isso eram fragmentos de filmes. E depois, eles juntavam os fragmentos. Ele mesmo conta. Isso aí são entrevistas do Kuleshov. Depois, acho que em 1962, ele ainda estava vivo, trabalhando, enfim. Aí ele conta que eles faziam essas narrativas e passavam no cinema. E sempre, obviamente, o Exército Vermelho ganhava, né? A narrativa era essa. E era com fragmentos de filmes. E ele conta detalhes até, deles em cima de um caminhão, no meio do bombardeio, no meio do tiroteio. E o fotógrafo achando que estava no cenário, né? Levanta e com a câmera e fica filmando. Então era assim, eu lendo, estudando o cinema desse período, eu vejo que é tudo muito feito assim na raça mesmo, né? No entusiasmo, é muita vida pulsando, e todos eles muito jovens, muito jovens. Eu falei para vocês, o primeiro filme do Kuleshov, que é um excelente filme, foi feito em 1917. Ele tinha 18 anos. Ou seja, e é um filme muito bom para o período, a linguagem do filme no período e com os recursos, como você perguntou, que câmeras tinham? Boa pergunta, muito obrigada. Deu para eu falar bastante. Obrigada pela fala, pela mostra. Bom, como você muito bem colocou, é um filme de montagem, né? É um filme de compilação. Agora, é muito curioso o tanto que é encenado e o tanto que a câmera está presente, né? Na hora que eles vão despedir o navio, tem horas que tem mais gente olhando para a câmera, tem um senhor olhando para a câmera, daí a pouco você tem mais pessoas olhando para a câmera. Curioso, quem passa não vê. Vocês lembram aquela hora da despedida? E as pessoas vão olhando para trás, quase inverte, né? O foco da atenção da câmera. Tem uma hora muito engraçada, que aquela hora daquele senhor, o treino da infantaria, que é um homem que é totalmente posado, que de um lado você tem uma figura que ele filma uma baioneta e do outro tem um espaço vazio, né? E tem alguns momentos que eu fiquei vendo, assim, eu penso, e aí, eu não sei, a natureza, você está falando, a natureza desse material, você sabe de onde é, se aquilo, porque é muito impressionante. Primeiro você vê que a câmera não era não tinha uma existência tão grande, né? E esse lugar, alguma coisa que você já... É por aí. É muito boa também a sua pergunta. Nós não sabemos especificamente fragmento a fragmento, mas o Jay Leiter, que é o autor do Catatal, assim, que, embora ele vá só até 1982, é o melhor, maior e mais completo livro sobre a história do cinema, ele teve o cuidado, como ele trabalhou na Rússia, no período da Revolução, inclusive, ele teve o cuidado de fazer uma espécie de classificação muito bem feita no final do livro, no apêndice, das empresas que filmavam. Então dá pra gente saber quem fazia o quê. Sei lá, quem filmou Tolstói, quem filmou Tsar indo para tal lugar. Então, assim, não dá, claro, pra gente saber toda a listagem, mas dá para ter uma ideia. E é muito interessante, assim, eu já vi vários fragmentos de filmes feitos pela Pathé, pelos Lumière, nesse período, que a cultura da fotografia era muito mais presente ainda nesse tempo do que a do cinema. Então, o que as pessoas faziam, na realidade, era posar. Posar como se fosse fazer uma fotografia, como se fosse tirar a fotografia. Eu não sei se vocês lembram também
do pessoal que integra a Duma, né, da Assembleia, e eles param e ficam em frente à câmera, como se fosse fazer uma foto, né? Então é incrível. Porque a Chu, ela pega filmes desde o início, né, desde a coroação do Tsar. Aparece, num determinado momento, ele descendo, muito rápido, mas aparece ele e a czarina descendo a escadaria de uma das catedrais lá do Kremlin, catedrais do interior do Kremlin, onde ele foi coroado, e isso foi em 1896 até, vocês viram até o Kerensky, né? Aparece o Kerensky no final, porque a ideia era, e Lenin também aparece 2 vezes, não é ator, é um documento de fato. Então exceto assim, a câmera pega muito longe, né? E a pessoa não está vendo, mas na maior parte das vezes a pessoa quer mesmo, ela quer ser fotografada. É muito bacana isso. Os primeiros cinemas. Bom, pode-se afirmar que é documentário russo mesmo? Por quê? Minha impressão. Não, porque Não sei estilista, alguma coisa assim, mas essa impressão que fica, correto mesmo? Você tem essa percepção? Depende do que você está querendo dizer. Assim, foi feito na Rússia, a Chu era ucraniana, mas nesse período a Ucrânia era integrada à Rússia, já era o período soviético, né? Mesmo 1927. Por que não seria russo? Você falaria que é o quê? Eu falo não, eu afirmo que é russo. Doc? Afirmo que é russo. Documentário? Sim, documentário, sim. É o primeiro documentário realizado com fragmentos de filmes, né? Assim, dessa extensão e com esse cuidado de recuperar material anterior, né? Material antigo. Então, o que a Chubby fazia, gente? Se nós formos imaginar o trabalho dela, ela já trabalhava como montadora há anos, ela era muito experiente mesmo. O que era feito no período, a partir da Revolução, era uma alteração do curso da narrativa e até da finalização dos filmes que chegavam até a Rússia, filmes não russos, de todos os lugares. Falar, norte-americanos não, filmes finlandeses, pra gente aqui falar em filme finlandês é meio estranho, mas a Finlândia está ali colado na Rússia, né? Então, para eles era mais fácil chegar ao finlandês do que ao norte-americano. Então, o que a Chubby fazia? E o Eisenstein trabalhou muito com ela no laboratório fazendo isso, né? Não sei se vocês conhecem moviola, que a gente enrolado, né? Um filme, né? E depois você vai vendo, você corta, você emenda, você desemenda, enfim, você faz tudo ali, né? Era isso. Agora a gente tem os softwares da vida que dão conta disso. Mas o trabalho da Chubby era esse. Então, o que ela fazia? Ela pegava filmes que chegavam na Rússia e ela adequava a ideologia soviética. Então, ela mudava o final, ela cortava coisas, ela refazia o filme, ela reconstituía. Então, quando ela foi fazer esse filme, com trechos de filmes do passado, ela fez um roteiro. Ela conhecia muito bem os filmes que tinham, porque ela classificava os filmes. Ela ia lá, abria as latas de filme. Ah, que filme é esse? Tal. Que tamanho que tem? Tal. Escrevia, etiquetava, guardava. Ela era, assim, arquivista também. Então, ela ficou, esse aqui eu vou usar, esse aqui eu vou usar. Ela era hiper organizada. E quando ela vai fazer, ela já tem tudo na cabeça dela. Inclusive, tem materiais que não são filmes propriamente dito, né? São textos de jornais, do Pravda, via de regra que ela usa fotografia. Acho que tem o... Calma que tem muita gente. Ele está coordenando aqui. Eu estou tentando, acho que eu já esqueci quem pediu depois de você. Por aqui. Foi você? Então calma aí. Acho que não precisa do microfone, mas... Não é bom para Tá gravação. gravando. Tá gravando. Desculpa, perdão. Claro.
Mais ou menos assim. É mais uma pergunta técnica do que propriamente do filme. Tem uma hora que eles estão mostrando as fábricas de armamento e tem uma visão aérea de cima. Aí eu penso, como é que eles conseguiram fazer isso naquela época? Isso já é difícil hoje. É que eu não conheço muito de cinema, né? Eu sou entusiasta, mas... Olha, eu acho que assim, tudo nasceu da inventividade. Se a gente pensar que o primeiro traveling que existiu foi por conta de um barco que a câmera estava aqui, o barco estava indo, e por conta disso foi capturado o movimento. Então, de repente, assim, pode ter sido acaso. Eu não sei também esse que você está se referindo, esse fragmento especificamente, mas pode até ter sido ao acaso. Não sei, em cima de um prédio. Vertov, por exemplo, no Homem com a Câmera, ele usa pontos de vista assim que a gente fica pensando, nossa, como é que ele fez isso? Onde que ele estava? Porque a câmera a gente vê, mas como é que ele colocou? Né? É muito louco. Então, não vamos subestimar. Às vezes, hoje, com toda a tecnologia, a pessoa não tem a criatividade que essas pessoas tiveram nesse período. Né? Não estou dizendo que todos. David, eu queria assim, um pouco aproveitar a pergunta que ele fez, né? Afinal, se esse documentário é um documentário russo ou não, né? Porque o título, né, do documentário é A Queda da Dinastia Romanov, né? Não sei se você viu uma passagem que o Tarkovsky, né, naquele filme O Espelho, né? Tem uma passagem assim, né, que o Tarkovsky fala assim, o narrador lá no filme fala assim, os mongóis, né, eles saíram, né, da Rússia, né, para a Rússia poder se cristianizar, né? Então, essa parte da cristianização é um pouco mais marcante com essa dinastia, né, que mais ou menos é inaugurada com Pedro o Grande, né, porque aquela dinastia anterior, que era mais aqueles terremotos da Rússia e tal, que aí, né, tem até uma grande discussão, né, quem que é o verdadeiro russo, quem não é, né? Então, porque assim, o que me chamou a atenção, para mim, assim, como uma imagem russa, né, é aquela última imagem do filme, né, que é justamente o Lenin está no vagão do trem, né, e ele se abaixa, assim, cumprimenta, né, sei lá, um camarada dele ou algo assim, né. Porque, se você for reparar, quando os Lumière, né, você fala, os irmãos Lumière foram lá um dia antes da tomada da posse do Nicolau II, né, o Nicolau II, né, nesse filme, quer dizer, quando ele vai, os irmãos Lumière, né, que vão lá, né, e filma o Nicolau II, né, e traz essa imagem do Nicolau II, né, de uma certa forma, esse Nicolau, né, é o nome, eu acho que dos primeiros nomes, né, dessa mitologia religiosa russa, né, porque esse Saint Nicolau, né, é justamente o que a gente conhece, é mais assim um mito inglês ou norte-americano, né, que está ligado com a figura do Papai Noel, né, o São Nicolau, né, que mais ou menos que é século VII que ele surge, né. E ele não é, assim, vamos dizer assim, um santo, vamos dizer assim, russo, né, um mito russo, né, porque a origem dele é naquela parte, né, da Bacta, né, Bacta, né. Quando? Mais ou menos nesse século... Quando é que você está se referindo? No período da chuva, eu estou me perdendo. Não, porque no início do filme, né, ela se refere a esse São Nicolau como um dos primeiros mitos, né, dessa cultura russa, né. Só que o filme, esse Nicolau, que vai ser entronizado, ele tem esse nome, esse último czar. Ele tem esse nome de Nicolau II, né. E ele, de uma certa forma, ele é primo daquele Jorge V, né, lá da Inglaterra, porque tanto a mãe dele como a mãe de Jorge V, eles eram filhos da Rainha Vitória, né, da inglesa, né. Então, de uma certa forma, nessa questão das imagens, não sei se você percebe sim, você que está mais acostumado com o cinema russo, né, a imagem assim, russa, mais mesmo, é a do Lenin, né, porque basicamente quase toda essa imagem é as imagens dessa dinastia Romanov, né, que não é uma dinastia assim, de imagens russas, né, no sentido daqueles tempos remotos, né, é mais uma imagem dessa Rússia mais ocidental, né, mais cristã, que permite, então, nesse sentido,
essa questão da filmagem como uma montagem, né, como uma compilação, né, porque justamente essa cultura cristã que separa o sujeito do objeto, ela possibilita mais essa questão da publicidade, né, da montagem e da remontagem. Né. Ao passo que as imagens russas mesmo, que seria aquela imagem mais asiática, elas são menos recortadas, né? Elas são uma imagem mais assim, homogênea. Né? Não sei se você está pensando. Essa é a pergunta? Então a pergunta é assim, né, que o título do filme, que é essa questão da queda da dinastia Romanov, né, se não é mais assim, dessa Rússia que, na verdade, né, vai levar justamente a Rússia para o Ocidente, né, que era justamente o objetivo do Pedro Grande, né, que é essa ponte para o Ocidente, porque até então era uma Rússia mais voltada à Ásia. Então, até que ponto, né, assim, nessa questão que vocês falam mais, desses primeiros, tipo do Khrushchev e outros, Einstein, que são esses mestres do desenvolvimento da montagem, né, até que ponto, né, vamos dizer assim, eles bebem, né, dessa fonte, né, desses que você iniciou a sua fala, né, desses dois livros, que na verdade são livros de norte-americanos e de ingleses, né, e não especificamente quer dizer, nesse caso soviético, né, não especificamente dessa imagem russa, né. Peraí, que eu já tenho várias perguntas para responder. Não, porque eu achei a sua colocação muito rica. E eu gostaria de dar conta de pelo menos uma boa parte dela. Então, deixa eu ver. Começando pela essa questão do estrangeiro ou não, sei lá, assim, genericamente falando. Na história dos povos eslavos, né, que vai além dos russos, a Rus antiga, quando ela inicia, é muito curioso, porque a língua, inclusive, deles, ela tem uma palavra para nomear quem está fora do território deles, que é imenso, já é muito grande, inclui a Ucrânia, né, porque o território da Rus começa em Kiev, que é a Ucrânia hoje. A Rússia, mesmo se fosse a rigor, a gente pensava, começou na Ucrânia. E a palavra que eles tinham para nomear quem estava fora daquele imenso território era Niemiec, que é o estrangeiro, o estranho. E vocês sabem quem eram os estrangeiros e os estranhos? Os alemães. Então, na língua russa, até hoje, no russo contemporâneo, alemão, a palavra que nomeia alemão é Niemiec, que é sinônimo de estrangeiro. Então, isso, assim, estou falando já para dar uma ideia de reunião de um todo heterogêneo, muito heterogêneo, não era pouco, mas que se reconhecia como parte de um território que ia brigar por quem fosse invadir ali. E quem queria sempre invadir eram os Niemiec, os alemães. Bom, isso é uma faceta, uma parte da pergunta. A outra que vem logo a seguir é o seguinte: o cristianismo não começa com Pedro Grande, né? Tanto que o alfabeto russo, que é o cirílico, ele é feito por São Cirilo e São Metódio, lá nos Principados, quando a Rússia nem era Rússia ainda, não sei a data correta, mas há muitos anos, no período ainda que Bizâncio estava ali em pé, né? O que conta a história da Rússia, se é verdade ou não, não sei, mas nos livros de história da Rússia, uma digamos, uma das faces desse possível nascimento do cristianismo na Rússia, é uma história muito interessante, que é assim: o príncipe do período, que assim, tinham vários principados, a Rus era um conjunto de principados, né? Na verdade, ela só se torna Rússia propriamente dita com Ivan o Terrível, que se coroa, se autodenomina o czar de todas as Rússias. E é aí que a Rússia começa a criar corpo de nação, digamos, né? E antes disso existiam os principados. E nos principados, um dos príncipes que falava mais alto
né? Ele disse, bom, esse povo precisa ter religião. Isso acontecia muito no período medieval e até antes, né? O povo precisa ter religião, mandou os conselheiros visitarem os budistas, os cristãos e tudo mais que existia por ali. Quando os conselheiros retornaram, ele resolveu adotar o cristianismo. Então, a ortodoxia, a igreja cristã na Rússia, ela inclusive é motivo dos filósofos e escritores, principalmente Pushkin, sempre está se reportando a ideia de que a Rússia, sendo cristã ortodoxa, mesmo no período dos mongóis, ela serviu de barreira para os mongóis não atingirem a Europa, né? Então, os russos, eles se enxergam com esse até devir de proteção da Europa. Porque isso aconteceu no período até do Napoleão, apesar do Napoleão ser europeu, e no período de Hitler, né? Então, assim, o cristianismo começa antes. E a outra, assim, essa questão Só desculpe, eu não fui bem claro, né? Mas o que eu disse, assim, não é que a origem do cristianismo, também você falou corretamente, a origem do cristianismo São Metódico e o Cirilo, né? Do alfabeto, não do cristianismo. E também começa no cristianismo, né? Mas esse cristianismo que existia lá, né, em Constantinopla, né, que era a segunda Roma, né, do qual eles vão falar e vão falar também, né? Era um cristianismo, nesse sentido, era uma cultura ocidental, tá certo? Porque assim, não sei se porque o cristianismo é uma religião de uma cultura ocidental, tá? Então, quando eu falei, né, só fugir então a minha questão, nesse filme O Espelho do Tarkov, né, quando ele fala assim que os mongóis saíram da Rússia para a Rússia se cristianizar, é justamente a Rússia, então essa dinastia de Ivan IV, ela se afasta, né, mais ligada aos mongóis, e essa do Romanov entra, né, porque eles, de uma certa forma, são essa cultura cristã, né, ocidental. Então, para que os russos consigam voltar novamente às suas origens, né? Quer dizer, o russo nesse sentido de russo de Kiev. Mas olha, essa questão de Ocidente e Oriente, nós é que usamos. A divisão em Ocidente e Oriente é uma criação europeia. Para ela, toda poderosa, dizer vocês são o resto. Isso é uma criação, é um conceito. E a Rússia, ela não se considera Oriente. Ela é, quando muito, Eurásia. Você sabe, Ed, que eu aprendi isso aí, né? O senhor vai entender, né? Porque eu não entendia a questão do imperialismo. É só, eu acho bem bacana o que você está colocando, mas vamos passar que tem outras pessoas querendo fazer, né? Obrigada pela colaboração. Deixa eu ver, tem mais 3 perguntas na fila, eu consigo acho que fazer mais uma para responder em bloco, tudo bem? As 3 fazem, né? Sim. Vamos ver se eu consigo. Não, de maneira bem objetiva. A respeito da trajetória da Esfrichub, né? Desculpa, acerca da trajetória da Esfrichub no período posterior, né, sob o stalinismo, que, de uma certa forma, os destinos foram marcados, tanto do Eisenstein, do Vertov, e todos esses diretores citados, autores, enfim. Então, eu gostaria que você comentasse a respeito dessa trajetória pós-27, para esse período de transição, enfim, a ascensão do stalinismo, da contra-revolução burocrática e como a Esfrichub trabalhou com esses dados biográficos. E uma outra questão também muito rápida, como a Esfrichub se inseria nos debates teóricos, digamos assim, sobre o cinema, sobre a imagem cinematográfica, porque há muitas discussões nesse período sobre o som, o uso do som, encenado, não encenado, o documental, se ela se inseriu nesses debates e como se inseriu, e a questão do filme, a Revolução de Fevereiro, ser analisada a partir do prisma de Outubro, como pesquisadora, tal, enxerga essa... que também é uma questão muito recorrente. Né? Mas então vou ter que responder os outros, já são 3 e não. Senão vou me atrapalhar toda. Eu sou meio 2 bits, assim, depois de estudar russo me deixou muito assim. Eu tô brincando.
Perdão, mas... Imagina. Eu, inclusive, eu terminei a minha fala com uma deixa no sentido disso que você está falando, né? Então, essa pergunta é muito pertinente, muito boa. Porque, assim, o Resident da Chub, eles não eram os tais no período soviético. Os filmes soviéticos eram outros. Não eram esses. Hoje a gente conhece como os filmes soviéticos, né? Mas lá na Rússia, não. Na Rússia, não. Eles já apanhavam muito no período soviético, na década de 20. Então, eles já começaram brigando, porque não era isso que queriam que... Para você ter noção do Outubro, por exemplo, que aí surgiu a briga do Vertov, dizendo que não podia fazer filme encenado, que Lenin não podia encenar, enfim, não podia ser encenado, que escolheu um ator inadequado. Olha, a Krupskaya, a viúva do Lenin, o que ela disse? Ela não se queixou do ator não ser semelhante, não ter a gestualidade do Lenin. Ela disse, olha, esse filme é muito complexo, tem muito simbolismo aqui, o povo não vai entender, não dá. Então, olha, veja, a gente hoje está num distanciamento e a história, inclusive, está trazendo dados novos, né? Porque antes não existiam. Então, na verdade, esses cineastas todos, eles já sofriam muito. Para você ter noção, a Chub, emendando a sua segunda questão, a Chub participava ativamente, não só dos debates, escrevendo, porque esse período é um período muito rico, assim, os russos já têm uma peculiaridade muito interessante, que assim, eles não fazem só arte, eles escrevem também, né? Então, eles fazem arte e escrevem, eles teorizam. Eles não dizem assim, eu sou artista, não tem que pensar, não tem que teorizar. Eles teorizam, sempre teorizaram. Então, o que a Chub e o Mayakovsky, que tinha a revista Lev, Rodchenka, Vertov, Eisen, todos eles escreviam muito. Então, as ideias contrárias, elas não ficavam apenas na Assembleia. Elas eram publicadas. Você acordava de manhã, estava lá, Lev. Sabe? Era muito interessante. A outra que foi, só para me lembrar? Sobre a Revolução de Fevereiro ser analisada a partir do prisma da Revolução de Outubro. Que é uma coisa presente no filme. Sim, isso eu também sempre achei muito estranho, ainda não me detive para ver maiores detalhes, mas isso é uma coisa que eu também observei e também acho muito estranho. Deve ter alguma coisa lá que ela teve que, enfim, que fazer dessa forma, digamos, porque eles não eram livres, na verdade, para fazer. Existia controle o tempo inteiro. Né? Autocontrole, controle dos companheiros, não é assim que existia um órgão censor controlando. Né? Entre eles mesmos, eles diziam, não, mas como você fez isso? Ah, não, troca aí, não tá bom, não sei o que, ó, isso aqui não está alinhado com a ideologia, não sei o que. Então, eles mesmos, entre eles, trocavam muitas coisas, muitas peças de lugar. E, normalmente, o trabalho deles era muito compartilhado. Tem um nome, exceto da Chub. Da Chub, realmente, ela montava, aí não tinha jeito. Era ela quase de namoviola ali, sozinha. Mas é muito interessante essa sua pergunta. Bom, depois do stalinismo se ferraram de vez, né? Alguns foram presos, morreram, enfim. Aquela história. Obrigado. Boa noite. Eu queria que você fizesse um comentário a respeito da escolha da música de fundo. E como esse recurso... Porque eu tenho a impressão de que, dependendo das tendências e das épocas, alguns elementos, tanto visuais quanto musicais, podem ter uma maior ou menor importância. Então, primeiro, como foi essa escolha e qual, de fato, a importância naquele momento para esse tipo de filme? Boa pergunta, excelente, porque tem uns filmes que eu não tolero, eu tiro o som. Dovzhenko, acho que tem até o filme dele, A Terra, vai ter a Terra dele? Vai ter o filme dele? Passou não faz tanto tempo assim. Ah, tá. Então, tem umas 3 versões de música, eu odeio as 3, então é terrível, porque é um filme maravilhoso, incrível, assim, lindíssimo. Agora, eu sei, da Chub especificamente, eu penso, veja bem, não tenho certeza, que foi, quando eles restauraram o filme, que foi restaurado na década de 70, assim, houve uma arranjadinha nele, não pode ser que foi restauro, que eles inseriram essa música. Mas, por exemplo,
exemplo, os filmes do Eisenstein, que foi feito com Shostakovich vivo ainda, e Encoraçado, que tem a parte, fragmentos imensos do Shostakovich, o Naum Kleiman, que foi meu tutor lá acompanhou a recuperação dos filmes do Eisenstein, ele odiava, dizia que teria que ser música do Prokofiev. E ele que é o maior conhecedor até hoje de Eisenstein no mundo. Então, olha, isso ninguém, nem os russos chegam, a gente não gosta, eles também não. Então, olha, vamos nos contentar com o que temos, que está ótimo. A gente não tem muito mais tempo para perguntas, então para a última. Mas, não sei, com sorte, talvez, sendo um debate tão rico, vocês possam talvez falar depois com a professora Lídia. Eu queria perguntar, você comentou que a diretora ela tinha um lado meio arquivista, e se a preservação, esse ato de preservar esses filmes da época czarista era uma política do governo provisório depois da primeira fase do governo bolchevique, ou se era uma iniciativa dela de preservar e fazer essas montagens e dar continuidade nesse arquivo que foi produzido no período anterior. Boa, olha, vocês só fizeram perguntas excelentes, me sinto gratificada. Olha, excelente pergunta, porque assim, arquivo da forma que passou a existir depois dela, não existia. Não existia essa organização, esse rigor, porque assim, o cinema é uma arte muito nova, muito jovem. E na Rússia, é o que eu falei, ele começou em 1908, né, e não tinha esse rigor arquivístico. Agora, a Shub e o Vertov, eles tinham um pensamento ambicioso, bem ambicioso, que era formar um arquivo como memória para o mundo. Um pensamento soviético, porque eles estavam criando um novo mundo. Não era uma nova Rússia, gente, era um novo mundo. Então, veja, os arquivos são arquivos da memória para o mundo. Então, eles tinham um maior zelo com aquilo. É uma coisa belíssima o pensamento deles, ingênua, com certeza, altamente ingênua. A gente sabe que todos esses idealistas foram ingênuos, porque se também não fossem ingênuos, não teriam feito tudo o que fizeram. Tem que ter uma carga de ingenuidade, né? Senão você não se joga. Então, sim, passou a ser feito com grande rigor. E a Cinemateca Russa é uma coisa maravilhosa, incrível. Eles são muito rigorosos. Nunca conheci nada parecido. É incrível. São mestres, são mestres. Só lembrei de uma coisa. Você deixa eu falar só uma coisa? Claro. Não por causa do tempo, eu sei que inclusive tem tempo aqui do Sinusp e tudo mais. Acho que foi da sua pergunta, a hora que você fez a pergunta, que eu pensei, e com a pergunta dele, emendou aí o pensamento. Que a grandiosidade do cinema russo, assim, essa maestria deles, nós não conhecemos mesmo. Então, quando eu comecei a minha fala dizendo dos livros que na língua não russa são 2 escritos em inglês, no Brasil não tem umzinho. Eu quis dizer, né, que é o seguinte, na Rússia tem uma imensidão. Os russos são loucos por enciclopédia. Eles têm uma enciclopédia de cinema, eles têm 1000 revistas, eles têm... Você fica louco, você quer chorar. Quem gosta de estudar cinema quer ficar lá e nunca mais voltar, porque aqui é uma pobreza terrível, né? E lá é uma coisa maravilhosa. Então, da história deles, a gente não conhece assim nem a pontinha do iceberg, né? Por isso eu falo isso para os mais jovens se sentirem estimulados, os estudantes de cinema, viu, Patrícia? Para aprender russo e para lá, porque também se não souber russo não adianta, não tem legenda em inglês. Essa é a parte mais difícil. Está cada vez mais fácil, porque as gerações mais jovens, elas falam inglês, né? Elas já são bilíngues. Mais jovens mesmo, geração de 20 e poucos anos, mas os mais velhos não. Mas, assim, quando a gente quer, toda barreira ela é quebrada. Olha, eu agradeço. Acabou, né? Então, olha, agradeço imensamente a presença de vocês que ficaram até o finalzinho, sinal que
curtem mesmo o assunto. Eu me sinto muito gratificada, porque eu vim falar de uma coisa que eu amo de paixão. Muito obrigada e que as próximas sessões e as próximas falas sejam também muito frutíferas para vocês. Foi um prazer. Gente, eu só queria agradecer a professora Neide pela ajuda, não só hoje, mas em toda a mostra, pela ajuda que deu. Foi fundamental para a gente. E foi falado muito de arquivo, lembrar que quinta-feira esse filme, Documentos de Outubro, trata disso, de um arquivo russo, e são os diretores do arquivo defendendo a importância da preservação e recuperando os arquivos da Revolução de fevereiro a outubro. Então tem lá as teses de abril, eles vão abrindo e tem as gravações dos áudios, etc, com o debate com o Edson, que é um especialista, e vocês podem anotar e trazer as perguntas sobre, se vocês tiverem dúvida do ponto de vista político da Revolução Russa, travam. E quinta-feira. Bom, acho que é isso. Valeu.